Rapaziada, a imprensa cravou ótima notícia no Flamengo, hein? Michael vem aí no Mengão e uma reviravolta no caso do Claudinho. As informações do Flamengo aqui com a imprensa analisando o mercado da bola do Flamengo e também já projetando a partida contra o Atlético Goianiense. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like, bora pro vídeo, são 3 cortes aqui da imprensa, Sport Center, Vene Casagrande e SBT Esportes Rio. Destaques deste fim de semana. Começamos com Pedro Henrique Torre, que traz as informações do Flamengo, que enfrenta o Atlético Goianiense. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço para todo mundo aí do estúdio, quem acompanha a gente nesse Sport Center. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu, reapresentação do elenco ao técnico Tite. Ganharam um diazinho de folga ontem, depois do triunfo sobre o Vitória lá no Barradão. Uma vitória muito importante mesmo nessa caminhada no Campeonato Brasileiro. Mas agora já tem que se concentrar, porque tem esse jogo no domingo contra o Atlético Goianiense, 16 horas, Maracanã. É o lanterna, mas o Campeonato Brasileiro não tem muito disso, né? Sempre muito difícil cada rodada, e aí depois já começa a maratona. Vai ter Palmeiras na Copa do Brasil, Brasileiro, Palmeiras de novo, enfim, depois vem a Libertadores com o Bolívar mais à frente, então não vai ter muito tempo de descanso não, porque começa a agitação de novo com os 3 torneios ocorrendo simultaneamente. O Flamengo teve uma boa notícia na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, porque o Pulgar teve um problema de gastroenterite e o Wesley, que teve um problema muscular, e ambos ficaram fora do jogo contra o Vitória, voltaram a campo, treinaram, então muito provavelmente vão estar liberados para o Tite no domingo no Maracanã. Já o Bruno Henrique, há algum tempo, vem se recuperando daquela entorse no tornozelo direito, fez alguma atividade no campo e ele vai se recuperando aos poucos, deve passar por uma transição física ainda, para depois ser liberado, enfim, para treinar com o grupo. Então deve demorar um pouquinho mais, talvez para quarta-feira, no jogo contra o Palmeiras. Amanhã mais uma atividade pela manhã no Ninho do Urubu, e aí o Tite e sua comissão podem observar se vão, de repente, segurar algum jogador, aquela minutagem que está excessiva nessa temporada. O Gerson e o Pedro, por exemplo, jogaram demais essa sequência aí da Copa América, foram muito utilizados, saíram muito cansados em vários jogos, então de repente o Tite pode pensar em dar uma segurada, porque não é jogar com o elenco que tem nas mãos agora para ultrapassar essa maratona. Fora de campo, questão do Claudinho, o Flamengo segue lá, de olho, conversando, tentando, pensando com o Zenit na possibilidade de contratar esse jogador, mas sabe que é muito, muito difícil. Glaucia. Valeu, Pedro. Beijo, amigo. Obrigada. Boa sequência por aí, trazendo as informações do Flamengo. Enquanto o Pedro passava também aí as possibilidades de Tite para essa partida, falávamos aqui, já temos Copa do Brasil no meio de semana também, né? Então, além de quem o Tite tem à disposição ou não, muito provavelmente já entra nesse cálculo o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, primeiro jogo. Então, o que ele segura, o que ele faz, enfim. Mas enfrenta um adversário mais frágil, que é esse Atlético Goianiense. Vai ser a tônica a partir de agora, e eu estou realmente muito curioso como cada comissão técnica vai se comportar no que vai ser um recorte. E isso é muito legal. A gente até mostrou essa tela. Os próximos 7, 8 jogos de Flamengo, Botafogo e Palmeiras é um negócio assim caótico. É só tijolo baiano caindo na cabeça. Porque é só confronto grande, só coisa que vale muito. E eu acho que naturalmente o brasileiro vai acabar ficando um pouquinho em segundo plano nesse momento. Porque são todas equipes que estão, no caso de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, por exemplo, que estão em outras frentes e que estão bem colocados no brasileiro. O que eu sinto como planejamento dos clubes pensando em Campeonato Brasileiro? Conseguir dar um gás quando você não tem essas outras competições ao mesmo tempo, para você se manter no bolo, e se alguma coisa acontecer e tudo der errado, você está no bolo na reta final. Você pode ir para o sprint e você está brigando por título ainda. Que eu acho que é o raciocínio correto. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, tal, colocando todo mundo. Agora eu acho que vai rodar mais e não tem como não rodar. Eu acho que isso é importante falar para o fã de esportes. E não é o Renato que está falando, não sou ninguém. É ciência.
Não vai ter como esses jogadores jogarem num espaço tão curto, jogos com uma exigência física tão grande. E quer um exemplo? Claro. Qual que você falou que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro? Palmeiras, Botafogo e Palmeiras, né? Isso, depois de uma semana de descanso para os dois clubes. Sim. Vocês viram o tamanho da intensidade daquele jogo? Para mim foi o jogo mais intenso. Até brinquei, Premier League no Brasil. Mais perto que a gente chegou de Premier League foi aquele jogo. Então, eu estou muito curioso para ver como cada comissão técnica vai fazer a gestão dos minutos desses atletas, recuperar quem está voltando. O Pedro até trouxe do Bruno Henrique. E o Flamengo, eu acho que esse jogo já tem cara de que vai rodar um pouco. E assim, além da Copa do Brasil, agosto a gente já vem com Libertadores, Sul-Americana, quer dizer, já... Os meios de semana de agosto, eles são todos das Copas. Das Copas. Né? Primeiro Copa do Brasil, depois Libertadores e Libertadores, no caso do Flamengo. E aí tem o final de semana, é o recheio, que é o Campeonato Brasileiro. Então, este final de semana, o Flamengo pega o último colocado no campeonato, com o Atlético Goianiense. Na semana que vem, ou seja, entre os dois jogos com o Palmeiras, o Flamengo pega o São Paulo. E entre o Palmeiras e o primeiro jogo contra a equipe do Bolívar pela Libertadores, pega o Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro. Então a sequência é Goianiense, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Bolívar. Se tem algum jogo mais indicado para você mexer bastante no time, pensando na sequência, é o deste final de semana. Ficou com o Botafogo também, o Flamengo aí nesse meio de tabela. Tem. Acho que num fim de semana agora de agosto aí, também sei lá, 18. Porque eu acho que entre os dois jogos com o Bolívar. Porque esses três, os três que estão brigando mais hoje, entre eles, o Palmeiras em sorteio pegou os dois. Sim. E os dois se enfrentam também. Então é uma salada assim. Troca. Pode ser uma oportunidade assim. O Tite não é um cara que gosta de ficar mexendo no time, não é? Sim, mas ele entende necessidade. E se a gente voltar um turno para trás, nesse mesmo recorte, o Flamengo estava vivendo a fase decisiva da fase de grupos da Libertadores, quando ele, Flamengo, estava correndo o risco de não classificar, o time jogando mal, a torcida querendo que o Tite fosse demitido. Naquele instante, o Tite, olha lá, o Sandrão foi buscar pra gente lá, estamos falando do Flamengo, olha lá, é isso. É o São Paulo entre os dois jogos com o Palmeiras. Isso, olha lá. O Palmeiras de novo entre Palmeiras, Copa do Brasil e o primeiro do Bolívar. E o Botafogo entre os dois Bolívar. Então, se tem algum jogo que é mais indicado para você tirar a gente, é agora. E isso não é desrespeitar o Atlético e nem dizer que já ganhou de qualquer forma. Não é isso. É uma questão de você fazer a interpretação da tabela. São Paulo está nos dois também. Sim. Que hoje, vamos dizer que não está nessa prateleira, mas... Tá de olho. Tá de olho e tá bem. Tá sempre na cola ali do Então, G4. o único intruso brasileiro nisso tudo aí, o que mais repete nessa tela é Palmeiras, Flamengo e Botafogo e São Paulo. É muito louco. Pode ser uma oportunidade interessante para o Gabriel. Porque assim, o Gabigol vem entrando bem nos últimos 3 jogos, dando boas respostas no trecho de jogo que o Tite escolhe para ele. Talvez diante dessa necessidade, seja uma boa oportunidade do Gabriel começar o jogo. Talvez esse final de semana, né, dentro de casa, acho que pode ser uma boa oportunidade para todos. E o Flamengo vai precisar. O Flamengo tem elenco justamente para momentos como esse. E me parece que essa é uma hora que o Tite vai ter que mexer bastante na estrutura. Então, já que a gente estava falando também do Palmeiras... Agora sobre Michael, alvo dos desejos de vários torcedores de futebol no Brasil. Informação que surge nessa sexta-feira é de que o Al Hilal mudou a estratégia em relação ao atacante. A verdade é que o Jorge Jesus, o técnico do time saudita, e os dirigentes do clube vinham numa queda de braço. JJ pedindo que o Michael ficasse até dezembro, o contrato dele se encerra em janeiro, e o pessoal do Al Hilal tentando abrir mão do atleta para que essa vaga de estrangeiro pudesse ser melhor utilizada. A partir de setembro, o Neymar vai estar em campo, então é uma vaga a mais. Existe a necessidade de liberar uma vaga de estrangeiro, mas não é só isso. O Vitor Roque, atacante brasileiro que pertencia ao Atlético Paranaense e foi vendido ao Barcelona, tem conversas com o Al Hilal. O Al Hilal tá louco para contratar o jogador do Barcelona, ainda que precise gastar um caminhão de dinheiro. Vale a lembrança de que o Barça o contratou do Atlético Paranaense por 74 milhões de euros, para que possa abrigar a volta do Neymar, para que o Vitor Roque possa ser comprado. O Al Hilal precisa se desfazer de alguns estrangeiros e a ideia é ter o Michael somente até a final da Supertaça da Arábia Saudita, que está marcada para o dia 13 de agosto. A tendência é que a partir daí ele seja liberado para procurar novo clube. Negócio ou situação que interessa a vários clubes brasileiros. Só precisamos lembrar que a janela por aqui termina em 2 de setembro. Então vai haver pouco mais de meio mês
para que os clubes brasileiros possam avançar em relação ao Michael. Atleta que conversou muito com o Flamengo nas últimas janelas, ele tinha um acordo verbal com o Marcos Braz de que voltaria ao rubro-negro. Os São Paulinos vivem especulando essa possibilidade pelo fato de o Michael ser torcedor do São Paulo. O Corinthians já tentou em algumas janelas a contratação do atleta, enfim, não vão faltar interessados no bom atacante de lado de campo, que tem números bem legais por lá. Vamos para as informações, alguns dados aqui, lembrando que chegamos ao fim do primeiro turno, Flamengo e Atlético Goianiense, a abertura do segundo turno, óbvio, o Internacional, por exemplo, está com 5 jogos a disputar ainda no primeiro turno, Criciúma 2 jogos a menos, muita coisa, muito jogo ainda a ser disputado pelo primeiro turno. Mas levando em consideração que o Flamengo, Botafogo, Palmeiras terminaram ali o primeiro turno, o Flamengo lidera a média de público no primeiro turno do Brasileirão 2024. Para vocês terem noção, o Flamengo, primeiro colocado, 51.235 pessoas. Vocês têm noção disso? Uma média de público presente de mais de 50 mil. Isso é assustador, óbvio, de maneira positiva. Mas o que a torcida do Flamengo faz, é para aplaudir. O segundo colocado é o São Paulo com 43 mil. Olha a diferença. Quase 10 mil de diferença na média. 43.156. Terceiro colocado, Corinthians, 42.180. Quarto colocado, Bahia, 37.240. E o quinto colocado é o Palmeiras, 30.928. O que me surpreende é o Botafogo, mesmo líder atualmente, não está nem no top 5 de média de público no primeiro turno. Eu acho isso feio demais. Porém, enfim, fica aí o registro para vocês. Outra estatística importante, o Pedro foi o líder em gols e em participações em gols no primeiro turno do Brasileirão 2024. 18 jogos, 9 gols, 5 assistências, ou seja, 14 participações, 102 minutos para disputar uma participação de gol, 56% de conversão de chances claras, 5 grandes chances criadas e uma nota aí lá no site SofaScore de 7.24. Bem demais o Pedro no primeiro turno, tá voando de fato. E por falar em Pedro, o Carlinhos tem sido um jogador que tem entrado muito ali no setor ofensivo, muito não, né? Tem entrado em alguns jogos e tem dado conta do recado. E ele deu uma entrevista à Flá TV e falou sobre o Davi Luiz, uma relação bem boa. Eu sempre falei isso, cara, que hoje, que o zagueiro, que hoje está muito bem tecnicamente, novamente, né? Ele passou por uma fase ruim, ele sempre foi importante para o Flamengo nos bastidores, já ajudou e ajuda muitos atletas no dia a dia, sobretudo os jovens. E o Carlinhos falou o seguinte, cara, declaração maneira demais. Abre aspas, um cara de Deus colocou no meu caminho para me ajudar. É um cara que é sem palavras. Até em uma conversa que eu tive com minha esposa, falei para ela que vim para o lugar certo, onde tem pessoas que olham o lado do ser humano primeiro, para depois olhar o lado do jogador. Gente, isso aqui parece bobagem, mas é sensacional, cara. O Carlinhos se sentiu abraçado. E o Carlinhos passou por um período aí difícil na vida pessoal. Perdeu a mãe, sabe, complicado, passou por uns problemas físicos também, e agora está à disposição e tem ajudado sempre que possível. E por falar em atacante, vocês lembram daquele Thiaguinho, que o Flamengo contratou lá em 2019, junto ao Náutico, status de promessa, custando mais de 7 milhões de reais por mês, hoje ele está emprestado ao 13. E hoje, conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo, apurando até a situação do Fabrício Bruno, e essa pessoa me passou esse detalhe, falou o seguinte, Vene, o Thiaguinho vem recebendo procura de clubes de mercados super alternativos, como o Dinamo Tbilisi, da Geórgia, e o Chadormalu Arkadan, do Irã. Esses dois clubes procuraram tanto os empresários de jogador quanto o Flamengo. O Flamengo topa fazer negócio, tá? Em definitivo, inclusive, sem receber compensação financeira, mas impõe exigências, que são elas: ficar com pelo menos 50% dos direitos econômicos do atacante, de uma futura venda, e o vínculo do Thiaguinho com esse clube que ele for ser de pelo menos 3 anos. Por que isso? Porque é o tempo que o Flamengo entende que ele terá de maturação, ou seja, pelo menos 3 anos nesse clube para depois ele render algo e aí o Flamengo ter um lucro futuramente com a venda dele. O Flamengo fez esse modelo de negócio recentemente com o Daniel Cabral. O volante foi cedido de graça ao Estrela Amadora.
o Flamengo manteve 50% e um contrato de 4 anos entre Daniel Cabral e Estrela Amadora. Então, o Flamengo tem, assim, gente, não é nada por acaso. São estudos, sabe, levantamentos que o Flamengo, a diretoria do Flamengo faz internamente para poder, entre aspas, definir esse tipo de situação. Então fica aí a informação para vocês. Agora, 2 assuntos que estão dividindo a Gávea. Você já deve ter lido em algum lugar, escutado, que o Flamengo está negociando a compra de parte do Leixões, clube lá de Portugal. Um clube que está passando por dificuldades financeiras, inclusive na parte jurídica. E o outro assunto que está dividindo é a questão da compra do terreno para ter o estádio próprio. Inclusive, na segunda-feira vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo para autorizar o Flamengo a participar do mencionado leilão e ofertar lances em valor igual ou superior ao de avaliação de acordo com o prudente arbítrio do presidente de sua equipe, a fim de que o Flamengo possa adquirir o mencionado imóvel em valor que julgar justo, razoável e compatível com a saúde financeira, devidamente acompanhado dos pareceres das comissões permanentes de finanças, jurídica e de marketing do Conselho Deliberativo e do parecer do Conselho Fiscal. Vamos lá. Primeiro, compra do Leixões. Como é que o Flamengo vai comprar um clube, sendo que isso nem foi levado ainda em votação ao Conselho Deliberativo? Questionei pessoas do clube que, inclusive, pertencem a cargos importantes, e eles me garantiram, Vini, até o momento não foi discutido nada, e é claro que sim, que precisa da autorização e de votação no Conselho Deliberativo. E nada foi discutido até agora com nenhum poder do clube, leia-se Conselho de Administração, enfim. Da mesma forma que nada em relação ao estádio foi compartilhado com comissões do COD até ontem, quinta-feira, porque eu estou gravando esse vídeo sexta-feira e amanhã pode ter algo já compartilhado com o COD, por exemplo. Não há estudo de viabilidade econômica, olha isso. Não há estudo de viabilidade econômico-financeira. A pessoa me falou o seguinte: ninguém é contra, mas todos querem ver um estudo de viabilidade que não foi apresentado até o momento pela gestão. Quem questiona é acusado de ser contra o estádio. Aí é um absurdo, gente. Você vai lá para votar, se você não questionar, é o quê? Você vai lá apenas para, ok, beleza, sim, top. Não é assim. Você tem que entender o que você está votando. Não é simples, não é um assunto simples. Então fica aí o registro, porque esse assunto está dividindo a Gávea. Você é contra, então você é da oposição. Ano eleitoral, gente. Prepare-se, porque a gente vai ver muito assunto nesse sentido, nesse período eleitoral. Falando de campo e bola, Bruno Henrique está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. Ele avançou, vou ler aqui o que a pessoa me falou, na íntegra. Ó, vamos lá. Evoluiu sim em relação ao Bruno Henrique. Ainda está no trabalho com os fisioterapeutas, mas foi para o campo. Já é uma evolução. O próximo passo é ir para a transição física. Então está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. O departamento médico, os fisioterapeutas tentam deixá-lo à disposição para quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil. Para mim seria um baita reforço caseiro. Lembrando que é só o Bruno Henrique que está entregue ao DM, aos fisioterapeutas. Os demais jogadores estão à disposição do técnico Tite. Fabrício Bruno, galera. Ontem a gente trouxe aqui no vídeo que o Fabrício Romano, jornalista italiano, noticiou que o Rennes tem interesse no Fabrício Bruno. Lá no Flamengo me disseram o seguinte: os empresários nos avisaram que o Rennes já fez uma proposta e tem interesse no jogador, fez uma proposta para o jogador, e agora o Flamengo aguarda a proposta chegar lá no clube. Para tirar o Fabrício Bruno do Flamengo, vou falar exatamente o que essas duas pessoas me falaram. Não será fácil. O clube terá que fazer muito esforço financeiro para tirar o Fabrício Bruno da gente. Nós havíamos aceitado a proposta do West Ham, porque era uma proposta que a gente entendia que era muito boa para a gente. Se não for uma proposta nesse nível, vai ser difícil tirá-lo daqui. É isso. Então o Rennes, de fato, tem interesse, já fez proposta ao jogador, segundo foi passado à diretoria do Flamengo, pelos empresários do atleta, e agora vai ter essa negociação aí com o Flamengo.
Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. E nós aqui do canal Vene Casagrande, no caso, eu, estaremos acompanhando de perto para poder noticiar para vocês. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo e trazendo as informações do Flamengo nessa sexta-feira. E o assunto principal do vídeo aí é sobre o Michael, né? O Jorge Jesus ajuda o Flamengo a fechar a contratação de Michael e negociação é aberta. A torcida do Flamengo, de fato, está um pouco incomodada com essa demora da diretoria em fechar contratações. Mas se você parar para pensar, uma baita janela que o Flamengo fez no início do ano, né? De La Cruz, Ortiz, veio Claudinho, tem mais um aí que eu tô esquecendo, se eu não me engano, foram 4, né? Mas enfim, e aí agora surgem nomes como Paquetá, Claudinho, que é um jogador que o Flamengo está negociando de fato, e um volante também está em pauta. Marcos Antônio acabou indo para o São Paulo, né? Depois de uma novela e tudo mais. E aí surge agora o Michael. Isso por conta que Michael, quando saiu, deu a palavra que voltaria para o Flamengo, né? Fez um acordo verbal. O acordo verbal não vale de... Hoje em dia, infelizmente, não vale mais de nada. Se o Michael cumprir, ele mostra o caráter dele, demonstra o caráter dele. Obviamente, não é só, depende do outro lado também, né? Porque o cara falou que vai jogar no Flamengo, que vão ali, oferecem qualquer salário, que o cara vai aceitar voltar para o Flamengo. Também não é assim, é um acordo, né? Então tem que ter um acordo também. O fato é que o Jorge Jesus aceitou liberar Michael para escrever Neymar. Porém, a ideia é que o Jorge Jesus gostaria que o Michael ficasse até o final do ano, né? E o contrato do Michael acaba em janeiro. Sendo assim, ele chegaria de graça no Flamengo. Pois é, informação aqui do Júlio Miguel Neto é que Jorge Jesus aceitou liberar o Michael para inscrever o Neymar, que deve retornar em setembro. Assim, o jogador é colocado no mercado. O jornalista Júlio Miguel Neto disse que ele já negocia com o Flamengo. Vale lembrar que o Michael tem uma espécie de acordo de cavalheiros com o Marcos Braz, aquilo que eu mencionei agora, né? Quando eles apertaram as mãos, ficou decidido que o jogador daria prioridade total quando voltasse ao Brasil. Ou seja, não é que ele falou, vou voltar para o Flamengo. Ele vai dar prioridade ao Flamengo. Então vai ter que ter negociação. Terão negociações, né? Se vier o ano que vem, a informação, inclusive, que foi trazida aí pelo jornalista, é que o contrato dele acaba em janeiro, né? E nesse caso, ele chegaria de graça. Se vier antes, teria que ter uma negociação. A ideia seria ele vir agora em agosto, porque o Al Hilal tem uma taça para disputar lá contra o Al Ain, se eu não estou enganado, o Al Ali, algo assim, alguma coisa, né? Então, eles gostariam de contar com o Michael, já que o Neymar ainda não vai estar à disposição. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha do Michael aí no Flamengo. Coloca nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.